Olá, queridos alunos, aqui é Mário Agostinho, seu professor de filosofia, e hoje nós vamos tratar de um tema sensacional. Vamos falar sobre Platão. E aí, sobre Platão, é importante saber aí que ele nasceu em Atenas no ano 427 a.C., fez parte da nobreza, né, da cidade, e ele recebeu educação para se tornar um grande guerreiro. E aí ele teve formação tanto política como para a guerra também, para guerrear. Platão, o apelido, né? Que aí significa ombros largos, ele tinha ombros bem largos. E aí, quando ele tinha 20 anos, Platão tornou-se discípulo de Sócrates. E aí foi o maior seguidor de Sócrates, né? Tanto é que ele relatou tudo aquilo que Sócrates falava, porque Sócrates não deixou nada escrito. Platão também teve contato com os pitagóricos, né? E aí ele aprendeu muito sobre a importância da matemática e Platão viveu até os 80 anos de idade. Em relação à filosofia platônica, a metafísica, né, aquilo que transcende a física, a natureza. Então Platão vai dizer que os seres são formados por duas dimensões, a física, essa que constitui a realidade, que são mutáveis, e a essência, aquilo que é imutável e que só pode ser entendida pela racionalidade. Beleza. Para Platão, essa metafísica, aquilo que está para além da física, ele vai chamar, ele vai dizer que está no campo do inteligível, no campo das ideias, as formas inteligíveis, que está no nível superior ao campo da realidade. E aí, para ele, que essas formas inteligíveis, essas ideias, existem por conta própria e constituem a realidade de tudo. Então Platão queria chegar a um conhecimento que fosse para além da aparência, porque para Platão é mais importante você focar naquilo que é essencial daquilo do que é aparente, né? Então Platão ele vai começar a dizer aqui que a ideia se refere à essência do ser, que para Platão existe o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é a parte que nós estamos aqui, essa parte que nós vivenciamos, essa realidade, teria sido criado pelo demiurgo, né? Um semideus, um deus criador. E aí ele vai pegar as ideias do campo do mundo inteligível, ideias imutáveis e perfeitas, e vai dar forma a toda a matéria existente. Isso aí você é bem familiar para você se você for cristão, porque você acredita que Deus criou todas as coisas, que Deus criou através de sua ideia perfeita e imutável, ele criou tudo que existe e ele moldou o homem do barro, né? Ele fez ali o homem da matéria. E aí quando criou-se tudo, a gente entende que essa realidade seria uma cópia da ideia. Então surge a ideia e da ideia vem o real. A realidade vem de uma cópia do que foi idealizado. Com isso, Platão vem e chega à parte da epistemologia platônica. Platão ele vai se deparar com um confronto ideológico filosófico entre Heráclito e Parmênides. Porque Heráclito, lembra dele, em Pré-Socráticos, ele vai dizer que tudo é devir, tudo muda, você não é mais o mesmo que ontem, você não vai ser o mesmo daqui a alguns anos. É impossível entrar duas vezes no mesmo rio, porque as águas que fluem são outras, e você também não é mais o mesmo. Mas para Parmênides vai dizer que não, que na verdade o que é essencial no ser não muda. A aparência das coisas podem até mudar, mas a sua essência ela não muda. E aí Platão se vê entre esses dois filósofos, e Platão vai dizer o seguinte: Heráclito ele está tratando da perspectiva sensível, essa realidade que nós vivemos, que ela é mutável, ela é variável, enquanto que Parmênides está falando da realidade do inteligível, a realidade que não muda, que é eterna, está sempre lá, que é o campo das ideias. E aí Platão vai dizer que vivemos nessa realidade, somos uma alma presa no corpo, e esse corpo da gente nos conduz ao erro. Então a gente precisa realmente ascender, né? Crescer no conhecimento, para que a gente possa ver as coisas como realmente são e não como elas aparentam ser. Então para Platão, a pessoa não alcança a verdade de uma vez só, mas isso é algo gradativo. A exemplo disso, a gente tem aqui o mito da caverna, conhecido por muitas pessoas, muito citado. Então ele vai dizer que nessa realidade é como se nós fôssemos prisioneiros aí na caverna, no interior de uma caverna, e só vemos as sombras ali, né?
para quem nasceu na caverna, que só vê as sombras do que é projetado. As sombras são tudo aquilo que é real, né? As amarras que prendem essas pessoas são os preconceitos, as falsas noções. E essas pessoas vão viver a vida inteira nessa caverna achando que tudo aquilo que é sombra é real, onde na verdade não é. Então ele vai dizer que a pessoa que consegue se libertar dessa caverna, que consegue fugir desse local e que vai para fora da caverna e vê o sol e vê as coisas, não como sombras do que pareciam ser, mas como as coisas realmente são, essa pessoa seria o filósofo. Por quê? Porque o filósofo, ele se esforçou para quebrar os preconceitos, se esforçou para sair do aparente e chegou ao que realmente existe, a realidade, a ideia em si. E qual é a função do filósofo nisso tudo? A função do filósofo seria voltar à caverna e, através do diálogo, da dialética, da conversa, fazer com que essas pessoas também se libertem dos seus preconceitos dogmáticos e cheguem ao conhecimento verdadeiro e seguro. Só que aí Platão vai dizer que o filósofo, quando retorna, as pessoas acabam rindo dele, fazendo chacota dele, estão tão presas aos seus preconceitos que não aceitam uma nova ideia e muitas vezes até agem com violência para com ele. Então, os que estão presos acham que estão livres e vê o outro livre como louco, onde na verdade esse cara que sai da caverna, ele realmente está ali com conhecimento verdadeiro e quer libertar os outros que não querem ser libertos de seus preconceitos. Então o mito da caverna de Platão é muito famoso. Platão também fala algo referente ao conhecer é relembrar. O que é isso? Como assim? Ele vai falar a respeito do mito de Er, no Rio do Esquecimento. Então ele vai dizer o seguinte, que quando Er, o pastor, ele morre, ele é levado para o mundo dos mortos, e lá no mundo dos mortos, a alma dele vê o campo da ideia, das ideias perfeitas e imutáveis. Ele vê as coisas como realmente são. Só que aí, para Platão, nesse mito, a sua alma vai reencarnar num corpo, e ele tem a opção de beber muito ou pouco do rio do esquecimento. Se ele bebe muito do rio do esquecimento, ele volta a esse mundo com pouco conhecimento. Ele volta a esse mundo com riquezas, com muitos prazeres, mas com pouco conhecimento. Já se ele preferir beber pouco do rio do conhecimento, ele volta a esse mundo com uma maior aptidão à sabedoria, então sendo mais próximo do campo das ideias. Então Platão vai dizer que conhecer é relembrar. Por quê? Porque quando eu conheço algo novo, na verdade aquilo que eu conheci não é novo, porque ele sempre existiu no campo das ideias. Eu só estou relembrando aquilo que a minha alma já viu. Apenas isso. Então nada de novo de conhecimento existe. O que existe são lembranças daquilo que nós já vimos na nossa alma em uma outra oportunidade. Além disso, Platão vai falar a respeito da tripartição da alma. Ele vai dizer que a nossa alma é dividida em três, e aí ele dá o exemplo do mito do cocheiro. Vai dizer que temos a alma apetitiva, que é o cavalo manso, são os nossos desejos. A alma impetuosa são os nossos impulsos, aquilo que leva você a fazer algo, E a alma racional, que essa é a mais importante, que precisa controlar os nossos desejos e controlar os nossos impulsos quando você dá ênfase. A razão, ela vai controlar os seus sentimentos, as suas emoções e os seus impulsos. Então, dê ênfase àquilo que é racional para comandar tudo. Tanto é que ele aplica isso na cidade, Quem deve comandar a cidade seriam os filósofos. E por último, o amor platônico. O amor não é algo inalcançável para Platão, como tantos falam. O amor é uma força impulsionadora que vai levar você a algum lugar. Então, o amor, ele vai ser o mediador entre esse mundo e o mundo das ideias. É o amor que vai fazer com que você faça, com que você realize. Ele é a força geradora. Então, é ele que vai conduzir você do mundo sensível ao mundo das ideias. Então, isso aqui é o amor para Platão. E a arte em si, para Platão, seria a cópia da cópia. Se essa realidade é uma cópia do mundo das ideias, quando eu faço uma obra de arte, é uma cópia da cópia anterior, uma cópia da cópia. Então, ele não enfatiza as artes. Qualquer dúvida, estou no privado. Forte abraço a todos.